Bom dia, pessoal. Tudo bom? Good morning, peoples. Era como eu começava as minhas aulas no normal, no nosso cotidiano presencial. Hoje nós vamos dar continuidade àquele trabalho que começamos no sábado passado, no nosso encontro síncrono. Nós vamos hoje para a competência 2, sobre a qual eu já falei uma série de coisas. Na verdade, eu acho que eu trabalhei bastante até com o conceito da competência 2, mas hoje a gente vai olhar minuciosamente quais são os itens que vão compor essa competência, tá? A competência 2 diz respeito a... São aqueles verbos, né? Sempre você vai ter um verbo no infinitivo que vai ser o comando da competência. No caso da competência 2, a gente tem três eixos importantes. Primeiro, você tem que compreender a proposta de redação. Você tem que entender qual é o tema que está sendo abordado ali. Você tem que aplicar, então é o segundo eixo, o segundo verbo, conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Lembram que eu falei para vocês que aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento tem a ver com o que eles chamam também de repertório sociocultural, que para uma nota alta, esse repertório sociocultural tem que ser produtivo, ou seja, tem que estar articulado à argumentação. E aí tem a ver com o conhecimento de mundo que vocês adquirem ao longo da vida de vocês, tanto escolar quanto a vida de vocês cultural, tá? E você tem que falar, usar, entender esse tema e desenvolver, aplicar esses conceitos para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, que é o terceiro eixo. Então é tema, repertório, tipo de texto, tá? Então o segundo aspecto que vai ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação, que você consiga delimitar qual é o grande tema que está sendo abordado ali, composta por um tema específico que vai ser desenvolvido sob a forma de texto dissertativo, né? E esse desenvolvimento vai se dar através de argumentação. Você tem que criar uma tese. Lembra aquilo que eu falei? Quando você pega o tema e você lê o tema e você lê os textos motivadores, você pensa, o que eu quero nesse momento defender uma macro, né, de maneira geral a respeito desse tema. Eu formulei para cada uma das turmas, para 1201 foi sobre o tema que está aqui, cinema, para 1203 foi sobre os estigmas das doenças mentais e para 1205 foi sobre as diferenças entre as regiões do Brasil, né? Para cada uma eu formulei inclusive uma tese durante a aula. Você formula aquela tua tese que a partir dela você vai então construir a sua base argumentativa, né? Além disso, essa tese que você irá defender tem que estar dentro daquele tema definido na proposta, né? É uma competência, na verdade, que vai avaliar o quê? A sua capacidade de ler e de escrever. De ler e interpretar o que você está escrevendo e de escrever dentro daquele perfil que é o perfil solicitado, tá? Então, é muito importante que tenha todos esses três eixos como matrizes e orientação, tá? O que é o tema? O tema é o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza. Quer dizer, é o assunto sobre o qual você vai falar, né? E ele é caracterizado por uma delimitação de um assunto mais abrangente. Então você tem um assunto grandão e você tem um recorte daquilo ali que é o tema. Por isso é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo ou, ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta. Lembram que eu falei para vocês que os dois elementos que eliminam uma redação hoje são fuga ao tema e não atendimento ao tipo textual, ou seja, não fazer um texto dentro do perfil de dissertação argumentação, tá? O que é tangenciar o tema? É você falar de alguma coisa que está à margem daquele tema. Então, por exemplo, digamos que você fale do estigma, dos estigmas dos deficientes e você se concentre unicamente, por exemplo, em um aspecto. Você só fale, por exemplo, sobre autismo. Você está dentro do assunto, mas você não conseguiu chegar ao tema específico, porque não era para você fazer um recorte tão específico assim. Então você entra no que a gente chama de tangenciamento, tá? Outro aspecto avaliado é a presença do repertório sociocultural, que se configura como uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida que de alguma forma
contribui como argumento para a discussão proposta. Eu falei para vocês também que vocês têm que ter cuidado porque esse repertório sociocultural ele tem que estar integrado à argumentação de vocês. Não basta pegar aquela frase bonita que o professor de filosofia falou e que acaba valendo para qualquer coisa. Ela vai entrar como repertório? Vai, mas se ela não está articulada à argumentação, ela não está bem usada, tá? Bom, como é que você deve proceder? Primeira coisa é ler a proposta de redação e ler muito bem os textos motivadores para entender o que está sendo solicitado ali, tá? A partir dessa leitura, você vai então refletir sobre esse tema e qual vai ser o foco da sua discussão. Nesse momento em que você leu o tema da redação, que você leu os textos motivadores, na verdade, geralmente você tem um texto mais informativo, você tem uma questão legal, você tem gráfico, você tem um texto mais analítico, você tem um repertório vasto ali, meio amplo de textos motivadores. Por quê? Mesmo que você não saiba nada a respeito daquilo ali, os textos motivadores devem gerar para você alguma ideia que vai te abrir a possibilidade de pensar a respeito daquilo ali, tá? Então, pensou ali, você vai começar a pensar o seu projeto de texto. E aí, o que vai entrar nesse seu projeto de texto, né? Qual a tese que eu vou tirar dali é a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vou pensar o meu projeto de texto, né? Eu vou refletir sobre esse tema proposto e vou pensar qual o foco da minha discussão, o que eu quero como tese, o que eu quero como meu argumento principal, né? Qual vai ser o meu ponto de vista e a partir dessa delimitação do meu ponto de vista, eu tenho que começar a pensar em como eu vou fazer para defendê-lo. Ou seja, o que eu posso usar como argumento para defender esse meu ponto de vista, essa minha ideia. Geralmente a gente fala, eu falo para os alunos, aí é uma expressão que eu usava com uma amiga minha em redação quando a gente dava aula junto, e ela é nordestina, então ela falava assim, vamos fazer um toró de ideias. O que é um toró? Quando você tem um toró, é quando você tem uma chuva muito, muito forte e que vem muita coisa. O que é o toró de ideias? É o que, norte-americanamente se chama de brainstorm, que nada mais é do que um toró de ideias, né? É uma chuva de ideias. Você pode colocar tudo o que você pensa que pode ser usado para você defender o seu ponto de vista. Geralmente vai aparecer, né? Vão surgir várias ideias. Você vai anotando essas ideias. Como é que eu acho, como é que eu oriento que os alunos façam? Lê os textos motivadores, define a sua tese, pensa em tudo que você pode falar a respeito desse tema. Tudo. Coloque lá. Item, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos forem, quantos vierem à mente de vocês. Depois que vocês fizeram esse toró de ideias aí, que vocês colocaram, elencaram tudo que vocês poderiam fazer, vocês vão começar a organizar. Né? Entra aí na delimitação da sua argumentação. Vai entrar, na verdade, isso já é competência 3, que é quando você organiza isso. Mas quando você está fazendo o seu projeto de texto, você vai colocar tudo e depois você vai, então, fazer o que a competência 3 vai requisitar. Que você organize isso da melhor maneira possível para que a sua argumentação ela tenha coerência e ela seja escrita com coesão, tá? Uma coisa importante, vocês não devem copiar trechos dos textos motivadores. Eu posso usar o texto motivador? Vocês me perguntariam se a gente tivesse uma aula síncrona. Sim, vocês podem usar os textos motivadores. Eles estão ali para serem usados. O que vocês não devem fazer é copiar os textos motivadores. Por quê? Porque aquela ideia não é sua, né? Você pode se aproveitar de um elemento que está no texto motivador para você desenvolver esse elemento. Ou para você fazer uma interpretação desse elemento. Então, por exemplo, gráficos muitas vezes servem para que você interprete. Não o que está ali, mas, por exemplo, o que não está ali. Isso é interessante, porque, por exemplo, quando você fala do máximo de coisas num gráfico, você pode começar falando do mínimo, para poder, então, fazer uma argumentação a partir daquilo que está ali. Então, os textos motivadores podem ser usados, mas você tem, para fazer uma boa argumentação e um bom texto, ir além daquilo que os textos motivadores te dão, tá? E copiar não é bom. Se você quer usar, você pode parafrasear, escrever com as suas palavras, tá? E evitar ficar preso às ideias que estão no texto motivador, porque você, afinal de contas, tem que apresentar o seu repertório pessoal, tá? Utilize informações das várias áreas de conhecimento para validar, né,
para confirmar o seu ponto de vista, mas articulando a discussão. Não basta citar a frase do Freud, do, sei lá, que filosofia gosta muito de falar, do Schopenhauer, que seja quem for, do Foucault. Você tem que articular isso à sua redação. Lembrando, gente, são várias áreas, tá? A filosofia é uma delas. Mas se você está falando, por exemplo, de questões que dizem respeito ao espaço físico e das diferenças sociais que existem no espaço físico do Brasil, você pode usar elementos que são da área da geografia, da área da história. Você pode usar um filme, se aquilo está articulado ao que você está discutindo. Você pode usar um filme, você pode usar uma música, você tem vários elementos. Você pode usar dados que são da matemática, você pode usar elementos que são da física, você pode usar elementos que são da biologia. Tudo que está ali e que pode ser usado para repercutir aí, para validar a sua opinião, tá? Evitar, claro, tangenciar ou fugir. Eu vou mostrar para vocês o tema. Vocês vão receber aqui no slide de vocês vão ter o tema de 2019, porque na verdade o que acontece em 2020 só vai ser avaliado e algum material vai surgir a partir do ano que vem, que é quando eles se voltam para a correção de 2020. Então, o nosso olhar é sobre o tema da redação de 2019, que foi os textos motivadores. Era ai, como é que saiu daqui das páginas? O primeiro texto era sobre o que é jornalismo, o que é editora, o que é cinema, tá? O segundo texto, do Edgar Morin, define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como existência. É um texto mais filosófico. O texto 4 é um info. O texto 5 é um texto sobre o Brasil, é um parque exibidor vigoroso de cinema. Tá? A proposta era a seguinte: a proposta era que, exatamente, tá? O que era a proposta? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nesse caso aí, há 3 palavras-chave, tá? Democratização, acesso, na verdade, cinema, 4 palavras, Brasil. Porque os temas da redação do Enem geralmente são... o foco é sempre no Brasil. São questões problemáticas que dizem respeito ao Brasil, tá? Então, eu vou ler aqui o que está no slide que vocês vão ver, mas só para vocês entenderem um pouco os textos que estão ali. Qual era o recorte dos textos motivadores, tá? O texto 1 era um trecho de um livro que narra um episódio da gênese do cinema, ou seja, de como houve o nascimento do cinema. É o encontro do Lumière, que é um dos inventores do cinematógrafo, e Georges Méliès, que fez um filme, quem viu Hugo Cabret, a invenção de Hugo Cabret, sabe quem é Georges Méliès. E quem não viu, então, Hugo Cabret, veja, porque é muito interessante. E tem essa questão do cinema como metalinguagem, como metacinema ali. Metalinguagem, lembra? Falamos lá na nossa aula de funções. No qual Lumière não só desencoraja Méliès a adquirir o equipamento, mas também reduz a importância do evento. Um evento que vai revolucionar, né? Nossa concepção de apreensão de real, que até então era baseado na fotografia, considerado por ele como um mero artefato científico de apreensão do movimento. O texto 2 é uma reflexão do filósofo Edgar Morin a respeito da natureza do cinema, ressaltando o caráter subjetivo e intersubjetivo dessa linguagem. O texto 3 era um infográfico com dados sobre a inserção do cinema no cotidiano dos brasileiros, né? Quantas pessoas viam, quantas salas de cinema, televisão. E o texto 4, uma reportagem sobre as mudanças ocorridas na distribuição de cinemas das pequenas cidades para os grandes centros urbanos, em especial em espaços elitizados. Sobre isso, a gente ainda poderia falar uma outra coisa. Por exemplo, nós no Rio de Janeiro, nós tínhamos a Cinelândia no começo do século XX, e a Cinelândia era exatamente o que o nome dizia, cinema, uma praça de cinemas. E ali havia vários cinemas. E os cinemas eram cinemas de rua. Isso foi se transformando ao longo do tempo. Isso é um aspecto histórico que poderia entrar dentro da redação. Por conta da violência, os cinemas foram cada vez mais desaparecendo das ruas e foram se movendo para ambientes fechados, como os shoppings.
Hoje há bem poucos cinemas de rua, né? Cada vez menos. Pelo menos nos grandes centros urbanos, tá? E aí, gente, o que é a fuga total do tema? Que vocês não vão fazer isso de jeito nenhum, tá? Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando nem o assunto mais amplo, por exemplo, cinema, nem o tema específico, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, são desenvolvidos. No Enem 2019, recebeu a rubrica de fuga ao tema a redação que estava totalmente em um assunto que não fosse solicitado. Por exemplo, falou só sobre o universo do cinema, sobre as vantagens que o cinema tem, mas não falou sobre democratização do cinema, não falou da ampliação do cinema no Brasil, por exemplo. Isso seria uma fuga ao tema. O que é tangenciar o tema? É falar do que está ao redor do tema, mas não do tema especificamente. No caso de 2019, por exemplo, se a pessoa só falou de cinema, mas não falou de democratização, ele tangenciou o tema. Se falou de outras produções audiovisuais sem falar do cinema e da democratização do cinema, ele tangenciou o tema. Tá? Isso aí vai fazer com que a nota dele diminua muita coisa. O que é não atender o tipo textual? Eu falei isso durante o nosso encontro síncrono. Ó, é quando a gente não escreve dentro do perfil do texto dissertativo argumentativo, que ninguém vai fazer, obviamente, porque vocês são pessoas que conhecem esses conceitos, tá? Texto dissertativo argumentativo é aquele sobre o qual nós falamos também, né? Aquele que formula uma tese e elenca argumentos que sustentem essa tese, que validem essa tese, tá? E, obviamente, que quando você está argumentando, você também quer convencer quem está lendo do seu ponto de vista, da pertinência do seu ponto de vista, da legitimidade daquilo que você está dizendo, tá? E aí, quais são os critérios, os 6 níveis? Lembrando, gente, na redação do Enem ele é corrigido, cada competência tem valor de 200 pontos. E começa em 0, 0 é 0 na redação inteira, porque seria ou fuga ao tema ou fuga ao tipo. E aí é 0 mesmo. 0, 40, 80, 120, 160, 200 pontos, tá? Vamos começar por 200 pontos. Quem tira 200 pontos na competência 2? Aquele que desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, ou seja, integrado à argumentação, e com excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, ele coloca a introdução, na introdução ele apresenta a tese, ele apresenta o tema, ele apresenta a tese, ele encaminha para a argumentação. No desenvolvimento, ele desenvolve, então, pelo menos em 2 parágrafos, 2 bons argumentos com consistência, para chegar, então, a uma conclusão que vai referendar o que foi dito, fazendo as propostas de intervenção a respeito do tema tratado. Tá? Isso é o texto perfeito. 160 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente também e apresenta um bom domínio do texto dissertativo, argumentativo. Ele apresenta uma proposição, uma argumentação, uma conclusão, mas essa argumentação não tem um excelente... desculpem. Vejam, gente, aqui falta uma coisa. Para você ganhar 200, você tem que contemplar os 3 eixos da competência 2. Tema, repertório e tipo de texto. 160 é quando você não tem um repertório articulado a um repertório sociocultural produtivo, tá? Você tem uma frase, por exemplo, que não está encadeada ao assunto que você está trabalhando, a argumentação, tá? Então está faltando um eixo aqui. 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível. Ou seja, por exemplo, não sai muito daquilo, não avança muito em relação ao que os textos motivadores falaram, tá? E apresenta um domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. Por exemplo, você mais explica o que é o tema, explica o que é o assunto, do que você própria... E cria argumentos, mas argumentos bem menos consistentes que os dos 160. E você faz muito mais uma dissertação... Você expõe muito mais o tema do que você argumenta, tá? Com proposição, argumentação e conclusão, mas ainda com as 3 partes. 80 pontos é quando você recorre à cópia dos trechos motivadores, tá? Dos textos motivadores. Ou apresenta um domínio insuficiente do texto dissertativo. Você tem uma das partes do texto ausentes, por exemplo. Você
Você introduziu, desenvolveu, mas não concluiu. Você introduziu, mas não desenvolveu. Você desenvolveu já, começou desenvolvendo e não introduziu, não apresentou o tema. Então, uma ausência de uma dessas partes, o que não vai acontecer com vocês também. 40 pontos é para quem tangencia. Se você tangenciar o tema nessa competência, o máximo que você consegue é 40 pontos. E o 0. Tá? Então, seria isso. É muita coisa, mas devagar vocês vão entendendo. Leiam os slides, porque os slides estão bem explicativos. Tem aquela metalinguagem no processo de explicação dos próprios conceitos, tá? E qualquer coisa, voltem ao vídeo. E temos o nosso fórum aberto para tirarmos qualquer outra dúvida. Ok? É isso. Vamos lá que o trabalho está só começando. Estamos ainda na competência 2. Beijos. Boa semana para vocês.